Olá, iniciando mais um episódio da Madcast, esse muito especial porque nós estamos encerrando a nossa temporada e nós vamos falar hoje sobre um assunto muito diferente. Nós vamos falar sobre tecnologia, como a tecnologia pode nos ajudar nos nossos escritórios. E aí quem são os nossos convidados é o Gustavo Canabrava e o Samuel Teles. Bem-vindos, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente vai bater um bate-papo aqui sobre, de uma forma geral, como que vocês podem nos ajudar. Eles têm uma empresa, eles vão apresentar assim, soluções que vão nos ajudar muito na nossa atividade. A gente teve um bate-papo aqui inicial e assim, eu já interessei por algumas coisas, o próprio Samuel já havia me falado também algumas coisas, então assim, é um pouco diferente do que a gente imagina, mas antes de adentrar nesse contexto mesmo para a gente apresentar e discutir um pouco mais sobre esse assunto, gostaria que vocês falassem um pouco assim, apresentassem a empresa, qual que é o objetivo, como que ela surgiu, a ideia. Então, a Athena Tecnologia da Informação, ela surge no início desse ano. Eu sou empresário há mais de 15 anos já. Eu saí de uma sociedade anterior, eu estava há mais de 15 anos nela, já trabalhando com nuvem, com data center, com segurança de dados, prestando serviço para grandes empresas. E aí comecei a Athena e agora nos últimos 2 ou 3 meses eu tenho mantido uma parceria mais forte junto com o Samuel, que está entrando junto com a gente no projeto, e em parceria com alguns escritórios de direito. A gente já tem trago alguns serviços que são muito importantes para o universo jurídico, né? Porque assim, o nosso foco na Athena é trazer segurança, estabilidade e agilidade no dia a dia do advogado, né? O advogado que já é tão sobrecarregado com tanta coisa, se a gente consegue ajudar de alguma forma efetiva, essa é a proposta da empresa. Exatamente. E, Gustavo, então assim, você falou como que surgiu. A maioria dos nossos escritórios, assim, eu acho que a grande maioria a gente armazena tudo em nuvem, né? Quem ainda não faz isso, às vezes tem um servidor físico, mas eu creio que a grande maioria dos escritórios hoje armazena em nuvem, e muitos entendem assim que é seguro, que realmente é muito prático. Então, assim, fala um pouco qual que seria a metodologia que vocês aplicariam nos escritórios justamente para proporcionar essa segurança. Bom, primeiro é importante a gente ressaltar qual a diferença entre ter um armazenamento em nuvem e ter um armazenamento profissional em nuvem. Uhum. Gente, é óbvio que eu não estou dizendo aqui que eu presto um serviço melhor que o serviço do Google, mas a gente tem que saber, assim como a gente tem que saber o calçado que a gente tem que colocar para fazer uma corrida, você tem que saber o calçado que você vai colocar, né, a tecnologia que você vai utilizar para poder salvar e proteger os dados de um escritório. O Google Drive, da Microsoft, o OneDrive, entre outras ferramentas que fazem backup online, são ferramentas excelentes para um profissional individual, para uma empresa de pequeníssimo porte, ferramenta excelente. Qual que é a nossa proposta? Qual que é a diferença que a gente está tentando trazer e explicar? Primeiro, a gente tem um nível de cópia de segurança que o Google Drive dificilmente entrega. Então, tem escritório que a gente atende hoje, que se eu precisar de dado do início do ano, quando a gente iniciou a prestação de serviço, eu consigo restaurar esse backup. Uhum. Então, se a gente tiver um vírus na rede, um advogado que eventualmente saiu do escritório insatisfeito, chateado com alguma coisa, foi lá e apagou tudo, a gente vai ter uma janela ali de algumas poucas horas e recupera os dados em questão de minutos. Vamos pensar assim, no cenário mais difícil de recuperar os dados, a gente gastaria 1 hora de trabalho, 2 horas de trabalho. A gente recupera muito rápido, fora o nível de acessibilidade e segurança. Toda vez que alguém está fora da empresa, você vai passar por uma VPN para poder conseguir fazer o acesso. Uhum. E isso te dá ainda outras mobilidades. Pensa no seguinte, por um acaso você precisou imprimir um negócio para alguém assinar e levar no fórum, enquanto você está em São Paulo. Você não precisa se dar o trabalho de imprimir, correr numa agência, mandar via Sedex 10, para no dia seguinte, até às 10 da manhã, alguém receber. Você tem a impressora do escritório configurada na sua rede, você manda imprimir no escritório, consegue que isso esteja na mão de alguém e entregue no mesmo dia. Você pode digitalizar o documento e mandar imprimir na impressora do escritório. Então, o nível de confiabilidade, o nível de acesso de mobilidade
é maior com uma privacidade maior. Então, assim, sabendo que o escritório tem muitos arquivos sensíveis, muita informação muito sensível, né? Você está tratando ali de processo. Bem, o processo é público. A gente não quer que a peça caia e vaze e fique transitando pela internet antes dela ter sido utilizada de fato. Né? Quando você coloca esse nível de confiabilidade, esse nível de segurança, você garante, você dá mais certeza que o escritório está protegido e que o trabalho não vai parar. Né? Eu atendo construtoras, a gente atende construtora. Você pega uma construtora igual essa que eu atendo, não vou citar o nome de privacidade, mas um dia o gerente da construtora chegou na minha porta e disse: Gustavo, não tem nenhum arquivo no meu servidor funcionando. Servidor ótimo, máquina forte, nova. E foi embora, inclusive, o backup, porque o vírus, quando entra na rede, ele não olha se é backup ou se não é. Ele olha e fala assim: dá para criptografar? Criptografa. Dá para travar o acesso do usuário? Trava. Isso numa nuvem privada, isso gasta 1 hora, 2 para poder estar restaurado, dependendo do volume de arquivo. Isso num servidor, às vezes você vai pagar lá 10, 15, 20 mil dólares de indenização, a revelia, né, para saber se alguém vai te devolver o acesso ou não, e sabe-se lá quando vai criptografar de novo. Então, quando ele chegou lá, perdeu tudo, ele não tinha um serviço cloud. Hoje eles têm uma nuvem complexa, com servidores Windows, com servidores Linux, um nível de segurança muito maior. Eles são clientes que consomem todos os nossos serviços hoje, né? Então, tem e-mail que a gente fornece. Então, tudo que chega para eles já chega com um antivírus prévio no e-mail. É muito difícil que chegue um arquivo infectado, né? Que eventualmente foi para uma lista de spam, um e-mail que foi divulgado numa blacklist qualquer. Isso chega lá e gera um problema para o escritório, gera um problema para o dia a dia da empresa. E assim, eu brinco que o dono da empresa é o cara que menos olha o que ele está abrindo. Primeiro ele olha, abre, para depois saber se ele tem que dar atenção, ou se aquilo é perigoso ou não. Porque na dúvida eu olho. Então ele clica em tudo. Se a gente consegue garantir que um cara desse não clique em algo que você não vai conseguir causar prejuízo para a empresa dele, mesmo que involuntariamente, a gente consegue garantir que a empresa não vai parar quase nunca. Né? Assim, tem algumas redundâncias, alguns pontos que a gente sempre trata que são de extrema relevância. Né? Olha, depende de internet. Se você tem nuvem, Google Drive ou não, você vai precisar de internet. Então, olha, a gente tem solução para redundância de link de internet. Ah, Gustavo, mas eu uso 2 internets, isso não vai causar problema? Não. O Samuel hoje é responsável por um escritório, pode falar. Usa 2 links de internet, um cai, o outro entra, ele só recebe uma notificação por e-mail que caiu. E fora que a gente consegue também, né, Gustavo, dar uma segurança assim, de acesso maior. A gente consegue limitar os acessos dos usuários, dos arquivos, coisa que o Google Drive também não tem. Ele não te dá isso. Porque para a pessoa ter um acesso ao Google Drive, ele tem que ter acesso à sua conta. E muitas das vezes a gente vê alguns escritórios aí que às vezes o dono usa a conta pessoal dele. E acaba que vincula tudo. Fotos, contatos. Então, mistura todo o serviço do Google, às vezes até coisas de celular particular mesmo, já vai. Com o escritório. Então, com esses serviços que a gente disponibiliza, você consegue ter esse controle maior. De quem acessa, qual pasta vai acessar. Entendi. Né? Inclusive, uma das coisas que a gente habilitou, né? Porque a experiência vai ajudando. Hoje, nos escritórios que a gente atende, mesmo que alguém apague tudo, vai para uma lixeira de rede. De forma que, mesmo que seja indevido, a gente consegue ir lá, opa, peraí, isso foi apagado, mas não era para ser apagado. Então, não preciso recuperar um backup inteiro por conta de um arquivo. Às vezes só a lixeira você tirar da lixeira, é uma lixeira que o usuário não tem acesso para poder ir lá e terminar de apagar, né? Porque às vezes poderia está com tanta raiva que ele vai lá e apaga até a lixeira, né? Lixeira. Mas agora, do jeito que a gente faz, não. A lixeira está protegida, longe do acesso do usuário. Se for um erro, que normalmente né? Paguei um arquivo aqui, foi sem querer, copiar, esqueci onde que eu tinha recortado e acabei deletando. Aí você vai lá, recupera e gasta. Ou sem querer, eu queria deletar deletei o que não era para deletar. Às vezes acontece, isso acontece direto às vezes. Não, eu queria apagar o outro.
Você comentou aí a respeito, Gustavo, do sistema Linux e do Windows. Tem alguma diferença? É um mais seguro que o outro ou não? Isso porque eu vi que você falou, tem uns que tem alguns escritórios que atuam com os dois sistemas. Aí eu aqui fiquei curioso. Claro, ó. O que acontece? São dois sistemas muito diferentes, mas com o mesmo propósito. Eles buscam segurança do mesmo jeito, por caminhos diferentes. Uhum. Qual que é a maior diferença entre usar um servidor com Linux e um servidor com Windows? Primeiro, o custo de licenciamento de um servidor Linux ele é absurdamente mais baixo. Vamos pensar, o servidor mais barato da Microsoft, a licença mais barata para aluguel, né, para você alugar a licença pagar anual, ela vai te custar R$3.000 por ano. Mais barato. Se você passa para um servidor Linux, você não tem licença para pagar. Então, normalmente, os servidores na web, né, servidor de e-mail, servidor de site. Ah, Gustavo, mas eu uso o HostGator para hospedar meu site. É Linux? É Linux. Ah, mas eu uso a local web para o meu e-mail. É Linux? É Linux. O servidor Windows ele foi muito usado durante um tempo, ele é muito usado em servidores locais. Por quê? Porque você compra a máquina, ela já vem com a licença, você usa. É uma estratégia de mercado da Microsoft. Ó, eu faço um acordo de licenciamento com o fabricante já entrega aquilo ali embutido no preço dele. Cada um tem seu propósito. Por exemplo, se eu estou numa empresa, vou usar um controlador de domínio, alguma coisa para ficar ali, garantir que todos os computadores vão receber a mesmo fundo de tela, que o usuário não vai ter permissão para instalar. É mais fácil de fazer no Windows. É tão possível quanto fazer no Linux. Só é mais trabalhoso e requer uma mão de obra mais especializada. Para a gente não é um problema. Mas tem que se avaliar se compensa para o escritório ter esse tipo de solução. Eu acho que, em geral, para fazer armazenamento de arquivos, para compartilhamento de rede, o Linux atende bem, inclusive porque a performance acaba sendo melhor, né? E com custo mais baixo acaba ficando muito atraente. O Windows, eu acho que ele, para fins muito específicos, ele acaba atendendo melhor, né? Principalmente se for uma rede local, onde você tem gente menos especializada no software aberto, que é o Linux, do que o Windows. Entendi. E, além da segurança, quais outros benefícios nesse tipo de armazenamento que a empresa está proporcionando? Eu acho que os dois maiores benefícios que a gente tem são a mobilidade, que é igual eu falei antes. Quando você está conectado numa rede VPN, uma rede virtual privada, é como se a gente pensasse numa rodovia. Vamos imaginar que essa mesa é uma rodovia. Cada faixa dessa daqui transita carros indo e vindo em múltiplas direções. Como se eu estivesse pegando uma faixa dessa rodovia, falando, opa, aqui só trafegam os carros desse escritório. Então, se é para passar o carro do Gustavo do Samuel, o da Ana não vai passar, a não ser que ela tenha a chave para aquela rede. Então, isso te dá uma mobilidade com segurança. Então, eu posso estar no Brasil, fora do Brasil, que eu consigo acessar meus arquivos e consigo ver isso com total segurança e livre do acesso indevido, né? É como se fosse uma blindagem, pelo que eu estou entendendo. É uma camada de segurança extra para o acesso. Porque é possível compartilhar sem isso? 100% possível. Qual que é o dilema de se fazer isso daí? Você vai transitar arquivos com dados sigilosos publicamente. Se está trafegando publicamente, alguém pode acabar tendo acesso. Ah, Gustavo, mas eu nunca vi isso acontecer. Ninguém nunca viu acontecer, até que acontece com a gente. Assim, eu nunca tinha visto uma empresa ser invadida e ter todos os arquivos travados. Até que eu vi a primeira. Aí tive notícia do segundo, se for da terceira. E aí você vai sabendo, porque não é uma informação que o cara põe no outdoor para todo mundo ver. Não. O ideal para ele, inclusive, não vai ninguém sabendo. Vai mostrar vulnerável. Ninguém quer se mostrar vulnerável. Então, é importante a gente conseguir ali garantir a privacidade, a segurança e sem perder a mobilidade, né? Porque hoje tudo é móvel. Então, pensa assim, se eu precisar acessar um arquivo no meu servidor, no meu telefone, no meu tablet, eu consigo acessar, consigo editar um arquivo, consigo ajustar e mandar para alguém fazer uma petição para mim. Agora, com esses certificados em nuvem que já existem para os tribunais, você já consegue, inclusive, do navegador, de um tablet,
fazer uma petição ali enquanto você está no aeroporto, você está esperando um avião, ou está esperando um Uber para poder ir para casa. Você não fica preso ali ao computador. O computador hoje, a própria visão da internet, né, do Google, Facebook, ela é mobile first. Ou seja, é primeiro o telefone, primeiro o tablet, depois o computador. E o acesso, assim, é meio que instantâneo, é como se fosse uma rede local. É Só que rápido. todo mundo acessa. Né? De qualquer nem lugar, independente de qual. tem Assim, acesso, né? que tem o dispositivo. E aí, É independe do como se fosse dispositivo. um arquivo no seu computador mesmo, é bem rápido. Porque quando você configura o Google Drive, por exemplo, aí, você tem que esperar ele sincronizar com o seu Drive, para ele puxar os seus arquivos, né? Com esse serviço, você consegue ter um acesso instantâneo, ele configurado, com a VPN, com usuário e senha, tudo bonitinho, você consegue ter um acesso normal, de imediato. Independente de qual dispositivo, se é Android, se é iOS, enfim. Não faz diferença. Não faz diferença. Aí vai variar o aplicativo que você vai usar para poder ver o arquivo de texto, né? Se você está usando o aplicativo do Word, do Google Drive, porque aí, por exemplo, se você baixa um arquivo, você vai usar do computador, que tem diferença também do sistema operacional. Exatamente. Essa é a ideia. Então, assim, o armazenamento de arquivos online cai no mesmo caso de e-mail. Então, vamos pensar. Muito advogado guarda e-mail de uma vida toda, porque o e-mail é prova. Tanto de uma conversa, quanto de um combinado, de um contrato, né? Porque a gente convive no direito, a gente sabe que o e-mail é um contrato não formal, um contrato informal, mas é um contrato. Então, se eu faço um contrato contigo por e-mail e guardo esse e-mail, se eu precisar discutir isso aí, eu tenho ferramenta e prova para discutir. Então, o que a gente busca com uma ferramenta de e-mail de alta disponibilidade, de alta performance? Gustavo, eu tenho que baixar todas as mensagens para o meu computador? Não. O ideal, inclusive, é que você trabalhe online, porque se está online, está com backup no servidor, está salvo, está seguro. Gustavo, mas eu vou ficar dependente de internet. Não é, mas aí hoje em dia... Hoje não existe, né? Então, assim, quando você mantém isso online, o tempo de resposta para uma pesquisa, ele é muito mais rápido. Porque pensa só, uma coisa é um servidor com discos especializados, com sistemas especializados e otimizados para tratar de e-mail, e outra coisa é o Outlook na sua máquina. Imagina você ter lá 5, 10, 15 mil e-mails, igual a gente já viu, né? Em alguns casos. 15 mil, tem 10 anos de e-mail salvo. Você vai fazer uma pesquisa para achar uma palavra, demora 1 hora para poder retornar. Então, melhor que você seja o computador. Agora, quando você chega ali, joga no Outlook que está configurado para ler os dados no servidor, ele te entrega em segundos. É muito rápido, é muito mais performático. Entende? O próprio servidor de e-mail já vai indexando os arquivos e organizando aquilo de forma que fique rápido o acesso. A performance tende a ser muito melhor. Quando a gente fala em 15 mil e-mails no computador, você está falando de 15 mil arquivos. Quando a gente fala disso no servidor, você está falando de 15 mil registros. Então, em um você está lendo arquivo, e no outro você está lendo linhas do banco de dados. Então, a pesquisa é muito mais rápida. E a gente tem vantagens, por exemplo, a gente consegue ter servidor no Brasil, fora do Brasil. Gustavo, eu tenho medo de deixar no Brasil e eventualmente acontecer uma tragédia aqui e a gente tem pouca infraestrutura. Tudo bem, vamos deixar nos Estados Unidos. Não, mas os Estados Unidos é muito perigoso. Você quer colocar onde? Tem Japão, Canadá. Tem os países que são muito bons, né? Você coloca no Canadá porque ninguém briga com o Canadá. Então, isso que eu falei, vamos deixar no Canadá. E pronto. Você tem esse tipo de mobilidade. E a gente tem o plano de prevenção e recuperação de desastre. Então, por exemplo, Gustavo, mas se acontecer uma tragédia e aonde está o data center do nosso servidor lá, parar, a gente vai ter esse backup replicado em vários lugares do mundo e eu consigo restaurar ele de qualquer lugar do mundo em minutos. Então, o processo fica muito rápido. Porque, assim, o que a gente aprende com o tempo trabalhando com tecnologia é que a tragédia ela é inevitável. Pode acontecer. Quando acontece, você consegue, no máximo, segurar os danos. Né? Ela vai acontecer em algum momento. O que diferencia o final da história é como você vai se recuperar dela. Qual que é a sua janela de prejuízos? Eu vou ter uma vida de prejuízo,
E aí eu vou passar 1, 2, 3, 5 anos buscando arquivo, pedindo favor. Pô, fulano, será que você não tem isso no e-mail, me manda? Ou você vai ter um backup que vai te dar uma janela de horas de perda de trabalho. Tranquilidade. Isso é tranquilidade. E assim, tinha uma empresa de contabilidade, muito tempo atrás, era meu cliente. Adoro eles, são lá de Patinga, inclusive, muito grandes. Estavam no Barro Preto. Teve uma época que quase uma vez por mês alguém invadia a empresa para roubar monitor, para roubar computador. Um dia eu falei com o dono do escritório, cara, na hora de você tirar seu servidor daqui. Porque assim, agora eu vou levar, né? Roubaram 3 computadores aqui já, 3 monitores, celular que estava em cima da mesa. Uma hora o cara olha e fala, opa, esse aqui deve valer mais. Ele não vai fazer nada com seus arquivos, porque ele nem é capaz, provavelmente. Mas o que ele te dá de prejuízo ali se o seu sistema com dado de todos os clientes parar? Como é que faz? É tranquilo, né, para você? É a vida da pessoa profissional ali está armazenada. Exatamente. E assim, eu já vi dono de empresa, dono de grande empresa, não, mas eu faço um backup todo dia, eu coloco lá todo dia quando eu chego no meu HD externo, e na hora de ir embora eu tiro. E eu já vi o HD externo falhar. Assim, Acontece. Vou dar um exemplo da minha esposa. Acontece, já aconteceu comigo. Ela anda com HD externo para cima e para baixo. Um dia eu falei, Luiz, vamos fazer o seguinte, deixa eu trocar isso aqui por um SSD pelo menos, porque o SSD se cair, ele é mais resiliente. A chance dele quebrar, queimar, estragar porque ele caiu, porque ficou no carro, no calor, é menor. Agora, se for um HD mesmo, né, aquele tradicional que a gente sente até ele vibrando quando você mexe, caiu no chão, acabou. Minha irmã, advogado também, já me levou pendrive, pelo amor de Deus. Será que advogado tem mania de andar com HD externa, alguns, né? Muita gente, é muito comum. Porque assim, a minha geração, eu tenho 37 anos, a minha geração, a sua, o Samuel, minha esposa... Acho que vem daí, né? Não era tão acessível. A internet no telefone pra gente é recente. É verdade. Você pensa aí nos últimos, sei lá, 10 anos. A gente sempre andava, pendrive, não sei o que, aí vai evoluindo, e apegado ao físico, né? Eu fiquei muito feliz quando eu pude parar de andar com notebook, por exemplo. Porque hoje eu consigo resolver 99% para 16% das coisas pelo celular, ou no máximo com um tablet, porque às vezes eu preciso de uma tela maior. Vai estar com um tablet ali, com um tablet você já tem um tecladinho Bluetooth que acopla na capa, com ele você escreve, dá um alt tab ali entre janela para poder resolver um problema e 90% vai. Tem 10% que precisa do notebook, vai colocar um certificado. Eu acho que a gente, né, E aí, assim, como a gente fica muitas horas sentados, né, na frente do computador, texto, eu prefiro telas maiores para descansar a minha visão. Aí, pequenininho muito, aí isso me cansa. Nossa. Mas aí isso é de cada um. Tem gente que não. Sim. Né? Mas assim, o negócio a gente tem que aprender a usar o que a tecnologia traz de comodidade, né? Então, se eu tenho uma nuvem que me permite trabalhar de casa, por que não ter um home office mais tranquilo? Exatamente. Não, assim, o que eu achei fundamental é ter a segurança. Porque às vezes a gente acha que está na nuvem, está seguro. Mas muitas vezes não. Igual você falou, às vezes, se a nuvem foi infectada, você não tem o backup dessa nuvem. A não ser que você tenha uma outra nuvem. E fora pode correr o risco também da pessoa roubar seu usuário, ter acesso, pode acontecer. Senha, né? E acabar que para você recuperar isso... Eu sei que acho que o Windows tem um cofre, né? Que eu não sei também, assim. Nunca coloquei nada lá no cofre. Na nuvem que eu tenho a nuvem, eu não sei nem como funciona, mas tem um cofre que parece que é um pouco mais seguro. Você poderia pôr algumas coisas ali, mas eu acho que não é tudo, e não sei como é que funciona. Não dá tem pra lá. Tudo. Eu sei que tem lá, eu nem uso o serviço. Um certificado, uma senha. É uma coisa mais assim, alguma coisa que você quer, assim, né? Por alguma razão, tentar. Aí eu acho que aquilo ali talvez fique um pouco mais protegido, mas no geral, todas são idênticas. Né, assim, a forma de armazenar e não tem o backup. Se alguém entrar lá, invadir, deletar tudo, corromper tudo, acabou. O que a gente sabe, por exemplo, se você vai olhar para o Google Drive, para o OneDrive, ou o Dropbox, são soluções super tradicionais, né, para esse tipo de armazenamento, eles normalmente mantêm uma cópia por 30 dias na lixeira e não conta no seu espaço. Assim, eu apaguei e vai para a lixeira. Tá. Não, então, eu já vi que fica coisa lá na backup, lixeira. Né? Não estou aqui nem para
falar que eu estou oferecendo a melhor solução do Não, mundo. mas a gente tem que falar que a solução te provê de fato, existe, te dá alguma segurança, óbvio. Mas são 30 dias para arquivo apagado. Se ele for alterado, você já não tem essa segurança, não tem... Foi isso que eu achei mais interessante. É a segurança de... Eu não pensei nem... Porque quando você deleta alguma coisa, aí tá lá na lixeira, você pode recuperar. Mas se alterar mesmo o arquivo e você perder ele por alguma forma e não abre mais, ou porque alguma coisa corrompeu, sei lá. Aí não tem jeito, você perdeu. E é legal que a gente tem múltiplas versões, né? Então, assim, se você tem 30 dias de janela de backup, você está falando que eu consigo pegar no dia 30 de dezembro uma cópia do dia 1º de dezembro. Então, vamos pensar, é ruim perder arquivo? Se você sofreu um desastre, se você está fazendo recuperação de desastre, quanto menor o prejuízo, melhor é. Mas é melhor você ter um arquivo do dia 1º ou não ter esse arquivo do dia 1º, ele te dá alguma segurança. E aí a gente vai, para e-mail é a mesma coisa, para texto é a mesma coisa. E aí tem, né, solução de marketing, um monte de coisa, você tem que ter segurança no funcionamento da ferramenta. E agora, assim, como que funciona esse gerenciamento e esses backups mesmo? Já entrando, né, vai que você falou que uma pessoa pode ir lá e apagar, que ele não vai, como se fosse uma lixeira lá que ele não tem acesso. Provavelmente não vai aparecer mais para ele imaginou que apagou, mas está lá nessa lixeira. Essa recuperação é fácil, é ágil, aí uma pessoa somente teria acesso, e aí como que é feita essa questão assim? Porque o Samuel chegou a comentar que você pode limitar, nem todo mundo acessa tudo, então essa recuperação, como que seria? Então, você tem várias formas de recuperação, né? Então vamos tratar de um caso simples, igual esse que você está colocando. Alguém falou, apagou, sem querer, que é dia a dia, sem querer. Apagou sem querer, vou chamar no WhatsApp, abre um chamadinho de WhatsApp, a gente fala, o sistema de chamada ele evoluiu, né? Não dá para ser mais aquele sistema que eu entro no sistema, abro um ticket, espero 12 horas, 8 horas para alguém me atender e me dar um e-mail. Isso daí não existe mais. O e-mail, assim, no máximo para formalizar alguma coisa. Mas o ideal é que você tenha um número de WhatsApp, você manda, a gente fala, me dá tanto tempo, me dá 15 minutos. Eu vou restaurar aqui para você, vou olhar se estiver disponível, restauro. Se você precisar e não estiver disponível lá, porque foi apagado de lá também, né? Porque a lixeira tem uma periodicidade de limpeza também. Tá. A gente vai pegar no backup. Aí no backup é um pouco mais demorado, igual eu falei, depende do volume de arquivos. Então, por exemplo, tem escritório que a gente atende que tem 1 tera de dados. 1 tera de dados é dado pra caramba. Para restaurar esses dados, mesmo que seja para tirar um arquivo só, vai gastar um tempo. Então vamos pensar em 1 hora para poder ter esses dados de volta. Ainda é um tempo aceitável. O que a gente acha hoje que é inaceitável é gastar um dia inteiro de trabalho para recuperar um arquivo. Pô, é mais fácil produzir outro, gasto menos tempo. Agora, se você tem um backup recuperado em 1 hora, 40 minutos ali, aí você aguarda, tá aqui no backup, tal. Isso restaura. Assim, é uma situação pra gente que já é corriqueira, né? Não no sentido de acontecer com frequência, mas porque às vezes a gente quer deletar um arquivo, deleta outro sem querer. Não era esse não. Ou salva um em cima do outro. Eu vou te dizer mais, eu já vi, sem querer, apagar a pasta. Porque às vezes você vai assim, vai mover vou apagar a pasta do José da Silva. Sem querer, eu não vi eu selecionar a pasta do Josué da Silva. Ou pega duas junto. Paguei 2 ali, apaguei 200 arquivos. Sabe? Faz coisa errada, sabe? Sem querer. Não é intencional, assim, mas sem querer isso acontece. Pro WhatsApp você resolve isso de um jeito muito rápido. O máximo que você vai ouvir é guarda tanto tempo, tu resolveu num chamado, ou resolveu o seu. Mas o contato hoje é muito direto, é muito próximo, né? Então facilita muito. Então, por exemplo, uma dor muito constante em quem ainda tem servidor dentro do escritório. Nossa, mas como é que eu faço? Estou sem espaço. Tinha um HD de 500 GB aqui e não tem espaço para salvar mais. Isso aí, num sistema de nuvem, você está falando de 1 hora de trabalho. Você vai lá, redimensiona, ó, tinha 500, gasta 1 ano para poder ocupar, vou aumentar 50. Porque vai gastar mais 6 meses para estar ocupado. Se gastar isso tudo, se ocupar isso tudo. Então, o redimensionamento ele é muito simples. Nossa, Gustavo, mas descobri que tinha um monte de arquivo duplicado, apaguei 500 GB de arquivo, dá para a gente reduzir? Dá para reduzir, dá para reduzir o custo. Porque assim, o serviço é sempre self-service, né?
Então, quanto mais arquivo eu tenho, quanto mais dados eu tenho, mais eu fica invisto. Quanto menos dados eu tenho, menor o investimento. Então, se você consegue limitar os dados que você tem, ou pelo menos falar assim, custo não, menor. eu tenho aqui 1 tera de vídeo, que eu acesso, quando eu acesso, uma vez por ano. Não tem de backup, porque eventualmente Vai que eu ser, preciso por alguma razão. vou precisar. Aí você tem serviços de armazenamento que são mais baratos, que a gente chama de armazenamento frio, né? Que Vou não é uma colocar coisa que aquilo acessa ali, toda hora. vou acessar uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses. O acesso infrequente ele é muito mais barato. Que é como se estivesse colocando no fundo do armário lá, um espaço que está lá, ele tá lá quietinho. você tem. E assim, o nível de disponibilidade que os provedores de nuvem disponibilizam, né? Vou falar assim, o maior provedor do mundo, que é o nosso parceiro aqui no Brasil, que é a AWS, a Amazon Web Services, ele garante uma disponibilidade de 99,9, aí são 10 9 seguidos. Ou seja, aquilo ali, a chance daquilo ali falhar é muito baixa, é muito mínima, né? Sim. E ainda assim tem backup. Porque eles também têm data center de backup, infraestrutura de backup. Então, é muito raro. Eu posso te falar que, por exemplo, a última vez que eu tive a notícia de algum serviço da Amazon, né, que é o principal provedor de nuvem do mundo, parado, isso durou 4 horas e tem mais, deve estar pegando 10 anos. Foi do prédio, né? Pegou fogo? Não, foi um update errado. Atualizaram o serviço errado, o estagiário fez. Sempre estagiário, né, sempre gente? Estagiário. Aqui, agora que você entrou em custo, até para todo mundo, né, os advogados, os associados que estão nos escutando e também outras pessoas que estão vendo esse vídeo nesse momento, qual que seria o custo? Porque às vezes, isso deve ser caro, isso é barato, só assim, você precisa, óbvio, você vai ter que sempre olhar a demanda do cliente, mas só para a gente ter uma noção, assim, do que seria isso mesmo, como que seria esse custo de armazenamento para um escritório pequeno, médio e grande? Para o escritório, eu não vou tratar o escritório por tamanho, porque você pode ter um escritório pequeno com muito dado e um escritório grande com um volume de dados grande, mas com uma densidade pequena. Então, se é um escritório que tem muito vídeo, por exemplo, trabalha com muito vídeo, muita foto, ele vai consumir um volume de dados maior, um espaço maior. Se é um escritório que só tem arquivo de texto de Word ali, planilha do Excel, pode ter lá, às vezes, 10 mil arquivos, 100 mil arquivos, muito pequenininho. Entendi. Então, vamos pensar assim, para você salvar ali, hoje, em torno de 2 teras de arquivo, que é muito arquivo, é mais do que a maior parte das empresas tem. Né? Vou te dar um exemplo, comparação de escritório. Tem 2 teras, quase 3 teras de dados, e uma construtora com a mesma idade, que salva praticamente foto dos imóveis e contrato, eles não chegam a ter 200 GB de dados, ou seja, você não está falando de 20%. Então, o custo de nuvem vai variar nisso daí. O custo para você ter ali em torno de 3 teras, ele vai ficar perto de R$ 1.500 por mês de infraestrutura. Mas você vai ter ali um contrato para poder alguém fazer a gestão, garantir que o backup está funcionando, te assessorar se acontecer uma tragédia, te dar segurança, tirar a dúvida de usuário, ter o acesso da sua VPN, né, configurar uma VPN que seja resiliente para os usuários usarem. Porque assim, muitas vezes o pessoal fala, mas eu vou ter que colocar, modernizar minha rede para poder fazer isso. Não. Você pode colocar todas as máquinas conectadas na VPN dentro do escritório. Você não precisa modernizar, você precisa ter internet. Você tem internet? A gente consegue fazer a conexão VPN funcionar. Com essa conexão VPN funcionando, você vai ter um acesso seguro aos arquivos. E é um acesso muito exclusivo, porque tem usuário, tem senha, tem um certificado que é junto, que a gente tem. A gente gera um certificado digital para usar essa VPN. Então, dá muita segurança, dá muita tranquilidade para poder fazer isso. Então, para o escritório ter ali 3 teras de dados, você gasta R$ 1.500 por mês. Gustavo, mas o meu escritório é muito pequenininho, não tem nem 100 gigas. Faz uma proporção. Entendi. Você vai achar ali, você pode gastar R$250, R$300 por mês de infraestrutura. Vai depender do quanto você vai precisar e do que você vai querer colocar. Por exemplo, essa construtora aqui que eu atendo, que a gente atende, eles, quando começou o projeto lá, o dono da construtora guardava todas as fotos dele
do celular, da família dele, no servidor da empresa. Falou, ó, para colocar isso daí, vai aumentar em tanto custo. Ele falou, não, pode deixar que eu vou colocar no último. Não faz sentido. Aí ele fez a escolha dele, tá tudo bem. Se ele falasse assim, não, Gustavo, vou colocar lá, cara, eu ponho um drive externo, a gente consegue, a gente tem muita... O legal da nuvem é que ela é muito granular, né? Então, coloquei o servidor lá, eu preciso ter um HD para o dono da empresa, saber quanto que ele custa, porque o dono vai pagar do bolso dele para não sair do caixa do escritório, aí a gente consegue te falar, olha, custa tanto por mês. Entendi. Ah, não, consegue ter essa dimensão de saber fracionado quanto que é o custo de cada armazenamento. Isso, aí eu posso falar, ó, o armazenamento do escritório custa X reais, os arquivos pessoais, os arquivos do dono são Y, do outro sócio Z, e até quanto ele quiser. Por quê? Porque muitas vezes você tem sócio, e o sócio fala assim, pô, não quero pagar, não quero a empresa pagando pelo armazenamento das fotos da filha do fulano. Para mim não faria sentido. Mim não faz sentido. Agora tem gente que não liga e fala, vamos salvar tudo aí. Salva o meu também, tá todo mundo feliz. Então assim, o que eu gosto de falar sempre é, tudo é possível e o custo depende do tanto que você quer. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, teve um cliente que perguntava, mas teve um amigo meu que me falou que tinha um servidor redundante em 3 lugares diferentes e que todos os arquivos estavam lá ao mesmo tempo, que ele podia acessar, que nunca parava. Falou, dá. Super tranquilo de fazer, a gente não tem dificuldade, super rápido. Com um dia de trabalho, a gente levanta 3 servidores, 3 lugares diferentes do mundo, tudo sincronizado ali, tempo real para você. Nunca vai parar. Só que cada servidor é um custo. Você está disposto a triplicar seu custo? O seu escritório não pode ficar parado 1 hora? Quanto custa 1 hora no seu escritório? Porque às vezes você faz a conta e ele fala assim, não, realmente, eu tenho 200 advogados aqui dentro, eu fico 1 hora parado, aí realmente custa caro. É melhor pagar isso daí. Agora, pô, tem aqui 10 advogados, 15 advogados. Se for 1 hora parado, se for 1 hora para resolver meu problema, todo mundo aproveita para almoçar, para tomar um café, volta e quando voltar está funcionando. Você comentou, os dispositivos móveis, por exemplo, quem está fora do escritório ali, eles teriam que mudar também a internet? Não, eles só precisam, não. Por exemplo, eu tenho no meu telefone, eu tenho uma VPN que me permite acessar como se eu estivesse dentro da minha casa. Por quê? Como eu tenho uma rede mais estruturada, vamos dizer assim, eu já mantenho algumas conexões ativas para ganhar agilidade. Aí foi minha curiosidade mesmo. Aí eu, dessa rede, por exemplo, estava viajando agora na Europa, aí quando você está fora do país, você não consegue ver vídeo, por exemplo, na Globo. Qual que é a vantagem de você ter uma VPN em casa ou uma VPN no escritório? Fui lá, conectei meu telefone no VPN, estava vendo vídeo na Globo como se eu estivesse dentro de casa. E para eles estava tudo bem, porque logicamente eu estava dentro do Brasil. Entende? Você ganha esse tipo de mobilidade, você tem esse tipo de... Foi por isso que eu perguntei se teria que mudar, assim, né? Não, no aplicativo para instalar Entendi. É uma coisa simples. Muito simples. Muito simples. Você sabe como é que é advogado com tecnologia, né? Não, assim, eu penso no seguinte, quando a gente vai entregar uma solução tecnológica, ela tem que ser fácil para uma criança de 5 anos e para um idoso de 60 usar. Então, quando eu estava viajando, por exemplo, eu entreguei um telefone da minha esposa com VPN, meu pai tem casa com automação, luz que acende pelo telefone, queria ligar a bomba, desligar a bomba, tá aqui, conecta na VPN que você faz lá na sua casa, você mexe lá tranquilo. Meu pai tem 64 anos, 65 anos, e ele consegue fazer, então eu acredito que um advogado, 50, consegue. Não é nada complicado, não. E além do armazenamento em nuvem, vocês têm outros produtos? A empresa também oferece outros tipos de serviços de hospedagem, e-mail, você comentou de e-mail, mas tem mais algum outro serviço? Você poderia comentar alguma coisa ou tem? Claro, tem. A gente tem ferramentas de automação de e-mail marketing, a gente trabalha com construção de páginas, o Samuel está aqui, sabe fazer, faz muito perfeito. A gente tem produção de conteúdo para o escritório, então, preciso, Gustavo, que eu quero ajudar, quero que o meu site apareça bem em busca, porque isso traz cliente, a gente sabe o resultado que isso traz, né? Assim, apesar das restrições que existem no mundo jurídico para poder fazer isso, a gente sabe que produzir conteúdo é uma forma válida. Então, a gente produz conteúdo, Gustavo, quero escrever, a gente contrata um redator, a gente tem um redator que trabalha com a gente.
que escreve o texto, que ajusta ele, assim, inclusive uma dor muito grande de lidar com isso, porque o advogado escreve um texto muitas vezes para outro advogado. A nossa forma de falar é diferente do leigo. O leigo, dependendo, aí fica muito, o texto fica pesado, e aí um leigo, o que está querendo dizer mesmo? Até a forma de falar. Né? Aí o que a gente tem feito? A linguagem do advogado é diferente. O que a gente tem feito? Fala, a gente está escrevendo como se fosse um artigo para um jornal. Porque aí fica mais leve, o advogado entende, entendi. Você não está escrevendo para outro advogado, você está escrevendo para um cara que está pesquisando uma dúvida. Vamos pensar no direito imobiliário. Como é que funciona rateio um condomínio? Você vai ter um texto ali, vai estar bem indexado, vai estar dando a informação correta. E não é para ser um texto muito profundo, ensinando. Para a pessoa ter uma noção geral. Até porque ele não quer aprofundar, porque ele não é profissional do direito, ele quer entender. Isso, aí você vai colocar aquele texto lá, qual que é a função desse texto? Entendi isso. A Ana entende disso, trabalha com isso. Deixa eu falar com a Ana, deixa eu marcar uma consulta com ela. Porque a consulta é um produto do direito, né? Então, você marcar uma consulta é uma venda. Dessa consulta, se você consegue evoluir para um processo ou para uma assessoria qualquer que seja assim, você vai conseguir. Às vezes é só uma orientação também. Então, a gente trabalha com produção de conteúdo, com desenvolvimento de site, com armazenamento de e-mail profissional. E aí a gente tem um cenário que é diferente, inclusive, do que a gente encontra na web, né? Gustavo, mas eu queria ter uma solução que fosse minha. Eu não quero dividir. Eu não quero ter perda de performance, eu não quero ter que preocupar com espaço, arquivo, tamanho. Ou o servidor lá, não quero preocupar. Pronto. A gente cria um servidor, 24 horas, o servidor está pronto, operacional, enviando e recebendo e-mail. A gente ainda consegue importar todas as mensagens do seu provedor antigo para o servidor novo, para você não perder as mensagens que você tem. E aí, com isso, você migra 100% do seu histórico para um servidor, seja ele um servidor compartilhado ou um servidor dedicado de e-mail. E aí, Gustavo, mas o servidor de e-mail serve para fazer campanha? Não. Para fazer campanha de marketing, por exemplo, eu tenho um site, eu tenho um formulário de contato, recebi o contato do Samuel no site, vou fazer um disparo periódico para ele ali, com newsletter, com artigos que eu estou publicando, com decisões favoráveis em temas que são relevantes para ele. Vou pegar, vou configurar, a gente tem essa solução pronta, né? É uma ferramenta de código aberto, mas a gente domina a instalação, a configuração e a personalização. Então a gente coloca isso para rodar, integra com o site, tem plugin para isso, e a gente coloca isso integrado ali para poder falar, artigo, para nutrir, né? Assim, o pessoal do comercial fala que é nutrir o possível cliente, o lead, né? Então, você mantém o lead nutrido e mantém contato com o possível ou com o cliente. Porque às vezes alguém que está na sua base é seu cliente, mas ele fica tanto tempo sem falar com você, que o dia que ele tem problema, fulano me indicou um outro cara. Então, legal, mas se você está sempre, manda um e-mail uma vez por mês, manda um e-mail de boas festas, lembra de você. E aí você não sai da mente da pessoa para ela presente, de certa forma. Não, muito bacana. Eu me interessei bastante, assim, porque o que mais pensa hoje, que preocupa, acho que todo profissional, é você manter ali seu backup seguro. Que pode acontecer alguma coisa. E ter uma alternativa que vai proporcionar isso ainda mais, acho que a maioria, né, dos advogados tem interesse, né, de proporcionar essa segurança para o seu escritório. Então, eu acho assim, pelo que você relatou aí, expôs, acaba que esse tipo de produto realmente é um produto que interessa nosso público, interessa, de certa forma, todo mundo, né? Mas para nós, que ele tem nosso histórico, nossa vida, tudo que a gente produziu, se aquilo ali some, vira um caos. E quando a gente fala de arquivo, a gente estava conversando prévio aqui também, uma das coisas que a gente tem trabalhado e visto um resultado interessante, muito promissor, é o uso dos arquivos da empresa e dos processos do escritório, né, para treinar modelos de inteligência artificial personalizado. Então vamos pensar no seguinte cenário: o ChatGPT, o Gemini, qualquer outra inteligência artificial, são ferramentas boas para o advogado? Quase. O que falta para o ChatGPT ser excelente para o advogado?
ele está treinado com o modelo e com a informação daquele advogado ou daquele escritório para que ele consiga produzir conteúdo verdadeiro. Então, olha, ele vai citar jurisprudências que existem, ele vai usar na base casos que já foram transitados em julgado, então, pelo menos na terceira instância, a gente tem segurança para usar aquilo como referência. Então, tudo isso daí a gente pode fazer. Vamos pensar no cenário de um escritório grande, que eu tenho uma produção muito constante de peça, petição constante. Às vezes muitas peças parecidas, muda uma coisa. Então você consegue pegar aquele caso, gravar um áudio para o ChatGPT e com base naquilo ali ele produz para se revisar. Porque imagina, se o advogado tem que produzir 10 peças por dia, essa é o direito massificado, né? Tem que produzir 10 peças por dia, ele passa a ter que revisar 10 peças, ele está ganhando 50% do tempo. Porque ele produzia 10, ele tinha que revisar 10, eu tinha que pedir um colega para revisar 10. Eu acho que a prática comum eu produzo 10, peço 10 amigos para poder revisarem, e reviso de 10 amigos também, né? Vou trocando, né? Dentro da mesma rede ali. Então, quando você tem a produção feita por uma inteligência artificial, você vai ter peças assertivas, baseadas naquele caso, revisadas por um ser humano, porque assim, a ideia não é descartar o ser humano, pelo contrário, é o que a gente fala. O mais importante, o que o ser humano faz melhor que a inteligência artificial é entender, ter compreensão da peculiaridade daquele caso. De maneira genérica, a peça vai estar certa. Talvez passe outro ajuste que vai precisar. O sentimento que você precisa transmitir, que é o ser humano que vai entregar. E é só o ser humano que vai conseguir fazer isso. Então, assim como a gente sabe... Mas otimiza demais nosso tempo. E a gente pode fazer isso, por exemplo, imagina um cenário que você tem um escritório produzindo várias peças no dia e tem muita sentença favorável, ou mesmo desfavoráveis. Olha, esse modelo aqui é um modelo que não é para a gente produzir peça nesse sentido. Aí você começa a agregar estatística à produção de peça para trabalhar com caso. Então vamos pensar assim, olha, essa jurisprudência aqui não tem boa aceitação. Toda vez que eu tenho um problema desse tipo e uso essa jurisprudência, eu perco. Ah, mas por que eu perco? Eu perco porque ela caiu, eu perco porque tem um entendimento novo, por qualquer outro motivo, mas eu sei que eu não ganho. Porque eu tenho esse dado, eu fui lá, busquei e treinei minha inteligência artificial para que ela não me entregue peça com aquele conteúdo. Então, a partir do momento que eu treinei a minha inteligência artificial, ela não vai produzir conteúdo com o escritório A, B ou C, ela vai com o meu escritório. Ele não é um projeto, isso não é um projeto que você vai corre o risco de compartilhar a sua informação. É claro que o modelo que você está criando ele é exclusivo, mas ele acaba treinando, de maneira geral, a inteligência artificial. Mas o conteúdo específico que você gera ele é exclusivo seu. Você vai ter uma conta no ChatGPT ali, seja ela individual ou empresarial, para poder usar, você vai treinar aquele modelo de inteligência artificial e ela vai conseguir te entregar um conteúdo personalizado, peças que têm a ver com o padrão que aquele escritório usa. Porque assim... É treinar mesmo, a inteligência artificial a produzir, né? O que você realmente precisa. O que um humano produziria ali, só que ela vai fazer muito mais ágil, treinada, lógico. Isso. E assim, ao invés de você usar o profissional de direito, né, para poder fazer trabalho, o pessoal costuma chamar de chão de fábrica, né? Quer ficar ali escovando peça para poder falar assim, nossa, teve esse problema. Não, olha, eu pego o relato e falo, olha, eu preciso de uma peça para entender isso. O texto vem pronto. Mas fala, olha, agora eu vou ajustar o sentimento que o juiz precisa entender que detalhes, a vítima passou, né? A vítima, assim, a situação mesmo. A situação, o fato ocorrido ali, né? Então, vou pegar aquilo e falar, olha, isso causou um dano muito grande, a sensação foi essa, foi isso daqui que meu cliente sofreu, foi isso aqui que foi o prejuízo foi esse. Documento tal, que às vezes pode... Isso. Alguma coisa sempre vai passar. E muito útil, por exemplo, imagina só, assim, eu vivo muito próximo do direito, a gente vai tendo uma noção, né? Imagina só você precisar pegar um caso com 50, 60 páginas, ou com vários despachos, e produzir um memorial para entregar para o juiz. Você pega toda aquela documentação
seu advogado está treinado também para poder colocar aquilo na inteligência artificial e falar assim, olha, eu preciso de um memorial explicando tudo o que aconteceu nesse caso e por que a gente concorda, por que a gente discorda, porque parcialmente isso, parcialmente aquilo, para poder entregar para o juiz. E aí você tem que saber como pedir para a inteligência artificial para que isso daí aconteça. Só que se ela já tiver o dado e o treinamento para poder fazer aquilo, você vai ter um memorial muito mais assertivo, muito mais útil. E aí você economiza horas de trabalho, ou seja, você vai ter uma equipe mais eficiente. Para dedicar mesmo a questões que às vezes o operacional nosso, às vezes, toma muito tempo. Isso. E assim, a gente tem que lembrar que a justiça já usa, né? A gente sabe que a justiça... já sabe que já tem. Sentença apareceu, o MP está usando muito, né? Já é uma realidade. Era uma tendência no passado, né? É uma realidade. E aí, assim, é óbvio que já estão treinando, né? A inteligência justamente para ali, até para o juiz, na hora que ele precisa ler o processo todo ali, realmente. Com certeza o juiz não vai ler aquilo ali de cabo a rabo com... A gente sabe que tem processos muito volumosos. Processos que você pega ali, mas é complicado. Então, acaba que facilita, né? Os operadores de direito de uma forma geral. Ajuda muito ter isso. Teria mais alguma coisa, gente, que vocês gostariam de pontuar? Eu achei assim, a segurança para mim foi o que eu achei mais fantástico, que vocês realmente relataram. Da forma, do backup, que realmente a gente acha que está seguro na nuvem, mas não está. Se for pensar bem assim, não está tão seguro. Pode ter uma vulnerabilidade. Como tudo na vida tem, mas proporcionar uma segurança maior, é óbvio que todo mundo vai aderir. Teria mais alguma coisa que vocês queriam pontuar, que a gente já está caminhando para o final? O último ponto que eu vou colocar é uma frase a respeito de segurança que eu ouvi da minha avó uma vez. Dona Lia morreu com 88 anos, muito antes dessa revolução tecnológica, né? Então isso foi em 2007, são 17 anos. E ela falava o seguinte, olha, conseguem achar jeito de entrar no Banco Central, não vão entrar na nossa casa, no escritório da gente. Bom, qual que é a diferença? Quão preparado você está para lidar com os efeitos colaterais desse tipo de vulnerabilidade? Porque a vulnerabilidade ela é inerente ao trabalho. Né? Se você colocou a trabalho, você está vulnerável. Então, não é porque você tem empresa A, B ou C que você é invulnerável. O que te torna mais seguro é como você se preparou para lidar com a tragédia. Porque o desastre vai chegar. Em algum momento da vida você lida com ele. Então, quanto mais preparado você está, menores são os transtornos que você lida com isso. Verdade. E também a questão da tecnologia em nuvem não é só voltada para o escritório de advocacia. Está voltada para todas as áreas aí. Todo mundo que utiliza, todas as empresas, que nem o Gustavo citou, o escritório de engenharia, construtora e tal. É isso, então, gente. Bom, vocês têm site? Onde que a gente encontra vocês? atenatecnologia.com.br. Tem Instagram? Não, a gente não fez Instagram porque a gente acha que o nosso público não está lá. Então tá. Então, se quiser mais detalhes, a gente também coloca na descrição do vídeo. Lembrando que esse último episódio, todos os nossos estão sempre no Spotify e no YouTube, publicados e postados todas as quartas ao meio-dia. Até mais, gente. Tchau. Tchau, gente.